Então vamos para a segunda parte desse tema tão importante, tão relevante para os nossos dias, que é a fé. Eu disse na primeira quarta-feira que talvez uma das doutrinas que mais deveria estar sendo ensinada hoje na igreja seria a doutrina da fé. Mostrei para os irmãos que a palavra de Deus, ela registra, até pela boca do próprio Senhor Jesus, que os últimos dias seriam dias de muita incredulidade, muita apostasia, do esfriamento da fé. Jesus, ele disse que quando estivesse próximo à sua vinda, ele perguntou se por acaso ainda haveria fé na terra. Então esse assunto ele é muito importante, amados. Por 4 vezes a Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Todo o seu relacionamento com Deus acontece por meio da fé. Preste atenção nisso. Isso é muito importante. Quando a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, é uma questão de sobrevivência. Toda a nossa relação com Deus, ela se dá por meio da fé. Toda a ação de Deus na nossa vida acontece quando nós cremos nele. No capítulo 6 do Evangelho de João, fizeram a seguinte pergunta para Jesus: como que nós podemos fazer a obra de Deus? Sabe qual foi a resposta de Jesus? A resposta de Jesus foi: a obra de Deus é você crer naquele que Ele enviou. Quantos aqui creem em Jesus, amados? Né? Muitas vezes nós estamos à procura de fazer as coisas. Nós queremos fazer as coisas para Deus. Estamos preocupados em fazer as coisas para Deus. Isso tem o seu lugar, é importante. Mas mais do que fazer, você precisa crer. A obra de Deus, ela acontece por meio da sua fé em Jesus. Toda a vida cristã, todo o nosso relacionamento com Deus, irmãos, é por meio da fé. Vamos ler Mateus, capítulo 8. Nós falamos muito na última ministração que a fé, ela se fundamenta na palavra de Deus. Aqueles que vieram vão se lembrar, não é? Eu disse que a fé, ela se firma, ela se fundamenta unicamente na palavra de Deus. De uma forma bem simples, fé é você acreditar na palavra de Deus. Fé é você agir em cima do que está escrito. Fé é você desenvolver a sua vida no que diz a palavra de Deus, no que está escrito na palavra de Deus. A fé, ela se firma unicamente nas escrituras sagradas. Ela se firma em Jesus. Mateus capítulo 8, a partir do verso 5, diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. 7, Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Verso 8, quero que você preste atenção no verso 8. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Verso 9. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens. Digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isso, e ele o faz. 10. Ouvindo isso, admirou-se Jesus, disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel, a capital da fé, nem mesmo em Israel achei fé como esta. Jesus achou a verdadeira fé. 11. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, nós, eu e você, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. 12. Ao passo que os filhos do reino, se referindo aos judeus, serão lançados para fora, nas trevas, porque não creram. Ali haverá choro e ranger de dentes. 13. Então disse Jesus ao centurião: vai-te,
e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Posso ouvir um aleluia da sua boca? Glória a Deus. Esse texto tem muito a nos ensinar. Primeiro, esse texto nos ensina sobre autoridade. Se você não entender, irmãos, que Deus é autoridade sobre todas as coisas na sua vida, e se você não entender que a fé, ela só funciona quando nós entendemos a autoridade de Deus. Jesus ficou impressionado com esse homem. Ele tinha um problema sério. Seu filho estava em casa, enfermo, doente, paralítico. Ele procura Jesus e Jesus se coloca à disposição dele. Jesus disse: eu vou na sua casa curar o seu servo. Esse homem, ele tinha um entendimento de autoridade. Ele sabia o que era autoridade, porque ele era uma autoridade. Ele disse: não precisa nem que o senhor vá na minha casa. Eu nem sou digno de que o senhor vá na minha casa. Quem é que já recebeu Jesus? Dá um glória a Deus para me ouvir. As Escrituras dizem que Jesus está dentro de você, que você é a casa de Deus. Mas esse homem, ele se humilhou, amados. Esse homem, ele reconheceu tanta autoridade de Jesus, que ele diz: nem é necessário o senhor ir lá em casa. Eu entendo de autoridade, eu sei como as coisas funcionam. No mundo natural, eu aprendi sobre a autoridade. Esse homem estava dizendo para Jesus. Eu digo para aquela pessoa ali: vai lá e faz isso para mim. A pessoa vai lá e faz. Eu digo a outro: vem aqui, ele vem. Então ele diz para Jesus: não precisa o senhor ir lá. O senhor é um homem muito ocupado, tem muita coisa a fazer. Envia, dá uma ordem, fala algo, libera uma palavra. Porque quando Jesus libera a palavra dele, irmãos, não há inferno, não há demônio, não há circunstância que fique diante da palavra dele. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela esmiuça a penha, a pedra. Esse homem entendia de autoridade. Ele sabia que a palavra de Jesus era suficiente. Ele sabia que a palavra de Jesus tinha autoridade no mundo espiritual. Ele entendia do mundo natural, ele sabia o que era autoridade no mundo natural. Mas esse homem tem aqui uma revelação, amado. Ele entende o que acontece na terra quando eu falo com um funcionário meu, acontece no céu, quando Jesus fala. A palavra de Deus diz que Jesus, irmãos, ele foi reconhecido em poder, no céu, na terra e debaixo da terra. Preste atenção nisso. A Bíblia diz que Jesus foi reconhecido em poder, no céu, na terra e debaixo da terra. E nesses três ambientes tem seres. No céu tem anjos, na terra tem homens, e debaixo da terra tem demônios. Aquele homem disse: envia só uma palavra e o meu servo será curado. Jesus se impressionou com esse homem, irmãos. Jesus se alegrou com ele. Jesus disse: nem na capital da fé, porque Israel é conhecido no mundo inteiro como a capital da fé. Por isso que Jesus usou essa expressão. Nem aonde todo mundo acha que tem a verdadeira fé, eu encontrei fé como essa. Israel chama a atenção do mundo inteiro, por ser a terra do Senhor. Mas Jesus disse a esse homem: a sua fé foi tão extraordinária, que nem em Israel, na capital da fé, eu encontrei algo igual. E quando Jesus despede esse homem, aliás, antes de Jesus despedir esse homem, ele disse: eu quero dizer algo para vocês. Vai vir uma galera aí do Oriente e do Ocidente. Ele estava se referindo aos gentios. Os gentios somos nós. O gentio é todo aquele que é nascido fora do espaço de Israel. Então, quando Jesus está falando dos orientais e dos ocidentais, ele está falando daqueles que iam crer em Jesus, que não era de Israel, que não era da capital da fé. Ele diz: está vindo uma galera aí, e essa galera vai sentar na mesa. Com quem que eles vão sentar? Na mesa com quem? Eles vão sentar na mesa simplesmente com Abraão, o pai da fé. Eles vão sentar na mesa com Jacó, com Isaac. Eles vão conhecer a fé no nível maior do que os filhos de Israel.
Quando ele se refere aqui aos filhos do reino, que serão lançados fora, ele estava falando da nação de Israel, dos judeus que não criam nele. Queridos, a palavra de Deus diz que a família de Jesus não acreditava nele, os seus irmãos não acreditavam nele. E quando Jesus encontra alguém aqui que entende quem ele é, a sua autoridade, o seu poder, o que é a fé, ele diz: nem Israel. Israel ficou anos, mas não entendeu o que esse homem entendeu agora. Quando você fala a palavra de Deus, irmãos, isso acontece algo no mundo espiritual quando você cita a palavra de Jesus. É diferente. Esse homem entendeu isso. E a palavra de Jesus para ele foi: vai para a sua casa e seja feito conforme a tua fé. Você vai encontrar essa expressão várias vezes. Você vai encontrar Jesus dizendo isso várias vezes. Jesus está colocando aqui a responsabilidade sobre nós, amados, de viver o que nós cremos. Eu não canso de dizer que o que você tem hoje foi o que você creu ontem, querido. E o que você vai ter amanhã é o que você está crendo agora. Por várias vezes nos evangelhos Jesus diz isso: seja feito conforme a tua fé. O que Jesus está dizendo é o seguinte: você vai ter, em relacionamento com Deus, em conhecimento de Deus, em vida de Deus, na medida da sua fé. Hoje nós vamos falar sobre medida de fé. É isso que Jesus estava falando. Então vai, e seja feito conforme a sua fé. Você creu que só uma palavra minha era suficiente? Então vai que é o suficiente, vai ser feito conforme o que você crê. Amados, a verdade é que muitos de nós somos muito incrédulos. A verdade é que muitos de nós ainda não crescemos na fé o suficiente para experimentar coisas extraordinárias de Deus. Hoje eu estava vendo um documentário de um país na África. E eu estava vendo sobre um casal. A história de um casal que estava vivendo num lugar, irmãos, onde não tinha nenhum recurso natural. E aquele casal começou a testemunhar, irmãos, como que Deus tem feito coisas extraordinárias na vida deles. Aí eles mostraram a cura de uma criança. Aquela criança, a cabeça da criança não parava de crescer. E um dia Deus deu uma palavra para eles. Sabe qual foi a palavra que Deus deu para ele, irmãos? Está lá em Eclesiastes. Lá em Eclesiastes diz assim: olha, tudo que Deus faz é perfeito. Quando ele recebeu aquela palavra, ele olhou para aquela criança e disse: os pais dessa criança são cristãos. Os pais dessa criança servem a Deus. A Bíblia diz que tudo que Deus faz é perfeito. Então essa criança não vai ficar imperfeita, porque Deus a fez perfeita, e a vontade de Deus é que ela seja perfeita. E naquele momento ele liberou aquela palavra sobre aquela menina, sobre aquela criança. E a criança foi curada, amados. Como que Deus cria todas as coisas? Deus cria todas as coisas segundo o que ele acreditava. Então ele disse: haja luz, e houve luz. Haja firmamento, houve terra. E ele foi criando. Deus foi criando todas as coisas. À medida que Deus falava, as coisas aconteciam. É interessante como que esse homem entendeu a autoridade da palavra que sai da boca de Jesus. Amados, nós vamos tomar cuidado, porque senão daqui a pouco você acostuma com a vida cristã. Você acostuma em vir 2 vezes por semana aqui nesse lugar. Você acostuma com o culto, com o evento, com o encontro de homens que vai ter essa semana. Você vai acostumando com uma vida cristã normal. E você se esquece de viver a sua fé nesse Deus poderoso que vive em você, que habita em você. Esse Deus que tem sobre a sua vida toda a autoridade, e você conhece a autoridade dele. O texto diz, irmãos, que quando aquele homem volta para casa, primeiro vamos ver no verso 8, como que aquele homem responde Jesus. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entre na minha casa, mas apenas manda com uma. Quantas, amados? Uma palavra, e o meu rapaz será curado.
Olha o verso 13. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Aquele homem entendeu de autoridade. A fé, ela se firma na palavra de Deus. Vamos dizer isso junto? Diga comigo: a fé, ela se firma na palavra de Deus. Eu disse aqui um dia desse atrás, vou repetir. Se você quer ser uma pessoa de fé, amados, você vai ter que, se você não ama o meditar na palavra, você vai ter que mudar isso na sua vida. Porque nós temos pouca fé porque meditamos pouco. Nós temos pouca fé porque conhecemos pouco. Um dos homens que me ensinou sobre meditação na palavra de Deus, ele decorou o Novo Testamento. Agora ele está decorando os Salmos. E o propósito dele é decorar toda a Bíblia. Ele estava nos ensinando o poder da palavra. Ele pegou 3 horas em um versículo da Bíblia. Ele estava mostrando como é poderoso quando você vai conhecendo as Escrituras. Quando ela vai entrando em você e você vai passar, você vai desenvolver uma vida onde você começa a passar a pensar como Deus pensa. Esse é o propósito da meditação na palavra de Deus. Você passar a pensar como Deus pensa. Nós que somos pregadores, nós temos que tomar muito cuidado. Esse instrumento aqui, ó, ele é muito perigoso. E às vezes a gente transmite algumas coisas e deixa um ar assim de, parece que a gente quer se exibir, mas não é. Eu tenho procurado viver o que eu prego, amados. Eu tenho procurado viver a minha fé. Estava falando com um irmão ali no corredor agora, eu disse: eu não gosto muito de tomar remédio. Eu estou saindo de um momento difícil, inflamação na minha garganta. Ontem eu dei aula com muita dificuldade, acho que os alunos perceberam. Mas ele disse: você não toma remédio? Eu não sou muito chegado a remédio. Não sou contra. Não, até bebo. Mas eu acho que a gente vai se perdendo. E a gente vai se acostumando com a facilidade das coisas. E a nossa alma vai se apegando e vivendo igualzinho vive o ímpio. O que mais tem em Goiânia é farmácia. Farmácia, academia e loja de colchão em Goiânia. Porque as pessoas são doentes, as pessoas gostam de remédio, tomam até sem precisar. O que mais vende hoje nas redes sociais, o que mais vende hoje nos programas, irmão, é vitamina para isso. Toma isso que você vai mudar, toma isso que você vai ficar um Hulk, toma isso. E as pessoas tomam. E elas criam uma dependência. O Salmo 103, verso 3 diz: é Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades e quem sara todas as nossas enfermidades. Ele. Irmãos, será que está na Bíblia só por estar? Ou eu posso crer nisso e viver isso? Ou coisa como essa que nós acabamos de ler, para que ela está na Bíblia? Por que isso foi colocado? Por que aconteceu isso? Por que foi registrado isso? Para quê, irmãos? Para a gente sair dessa vida medíocre, dessa vida cristã medíocre que nós vivemos dela muitas vezes. Que cantamos de um Deus grande, tão poderoso, mas a nossa vida não condiz com esse Deus. Porque uma dorzinha de cabeça nós rendemos ao comprimido. Onde nós achamos mais fácil indicar o médico, nós passamos por ele. Já viu tanto que nós somos bons nisso? A pessoa reclama de uma dor, você diz: cara, eu conheço um médico legal. A gente não prega para ele, a gente não desafia ele. Fala: querido, vamos orar. Você não cita o Salmo 103. Você cita o médico que você passou. Cara, tem um laboratório em Goiânia, lá é bom, os exames lá é bom, melhor. Por que a gente não cita o Salmo 103 para ele? Ontem, durante a aula, o irmão estava me contando de uma pessoa que ele está evangelizando. Pessoa que está com problemas de ordem emocional, não física. Aí eu comecei a dar uma série de textos para ele. Falei: passa esse texto para ele. Ele crê nas Escrituras. Quem entende isso, amado? Diga amém. Vamos aprender um pouquinho hoje sobre o crescimento da fé. Vamos voltar em Judas 3. Abre lá a sua Bíblia mais uma vez em Judas 3. Eu disse para os irmãos na última quarta-feira que você tem a fé. Você pode não estar desenvolvendo ela, porque infelizmente a maioria dos crentes não aprenderam sobre o desenvolvimento da fé.
mas você tem a fé. Judas, verso 3, diz assim: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Vamos dizer junto, diga comigo. A fé, todo mundo que não falar não vai jantar. A fé me foi entregue de uma vez por todas. Diga comigo, no dia que eu recebi Jesus, a fé foi me entregue. É isso que Judas está dizendo. Judas queria ensinar sobre a salvação, mas de repente o Senhor muda a direção da pregação de Judas. Ele fala de uma batalha da fé, e ele termina dizendo: olha, a fé que Deus já entregou para você. Você pode estar até não usando a fé, irmãos, mas ela está aí. Tito, vai comigo para Tito. Tito capítulo 1, primeiro capítulo do livro de Tito. Tito é um livro pequenininho, se der para projetar aí, não sei se os irmãos conseguem projetar. Tito capítulo 1. Verso 1 diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Quem são filhos de Deus aqui? Dá um glória a Deus. Quem foi eleito por Deus aqui, diga amém. Vamos ler de novo. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. De quem é a fé, amados? De quem é a fé? A fé é sua. Judas disse que ela foi entregue a você. Agora Paulo está dizendo que essa fé, ela é do eleito, é do escolhido de Deus. Você foi escolhido, a fé está em você. Você pode até não desenvolvê-la, mas ela está aí. Eu preciso dizer para você que quem trouxe você aqui hoje não foi o seu carro, nem a sua moto, nem a sua bicicleta, nem suas pernas. Quem trouxe você aqui hoje foi a sua fé. Você não veio aqui para me ver com essa carona feia minha. Você veio aqui porque a sua fé te trouxe aqui, amado. Amém? Pastor, um cristão nascido de novo, que conheceu Jesus, está andando com Deus, é errado ele orar pedindo fé? É errado. Porque a Bíblia já dá aqui 2 textos para você, que a fé foi entregue a você. Quando você ora, Deus, me dá fé. Deus, olha, eu já te dei, lê lá em Judas, Tito 1:1, você vai ver, que eu te entreguei a fé. Agora, não é errado você pedir o aumento da fé. Aliás, peça, é bíblico. Os apóstolos pediram. Lucas 17, abra sua Bíblia. Lucas 17. Se você percebe que a sua fé não está suficiente, peça o aumento da fé. Aquele homem foi humilde, dizendo que Jesus, que não era digno de receber Jesus na sua casa. Nós vamos ser humildes para dizer para Jesus muitas vezes: Senhor, aumenta a minha fé. Eu já pedi algumas vezes a Jesus para aumentar a minha fé. Lucas 17, verso 5. Acautelai-vos, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Verso 4. Se por 7 vezes no dia, o cara peca muito, hein? Pecar contra ti, e 7 vezes vir ter contigo, dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. 5. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta, ajuda, aumenta-nos a fé, Senhor. Verso 6. Respondeu-lhe o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Interessante esse texto. Por que os apóstolos pedem aqui um aumento de fé? Porque Jesus está falando de perdoar pecados.
E Jesus está falando de perdoar pecado de uma pessoa que não pecou uma vez contra você. Pecou 7 vezes num dia. Você já imaginou isso? Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar ele? Se ele vir 7 vezes arrependido, você tem que perdoar ele as 7 vezes. Aí eles se viram para Jesus e falaram: Senhor, aumenta a nossa fé. Parece que perdoar, tem que ter muita fé para perdoar, né? Sobretudo perdoar o pecado recorrente daquela pessoa contra você. Agora é interessante que Jesus entra aqui num assunto de fé, que muitos crentes e muitos pregadores lê esse texto, mas fala algo que não está no texto. Eu já vi muitas pessoas falarem assim, já ouvi isso no púlpito. Porque Jesus disse, né, que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Jesus não disse isso. Vamos ler de novo o texto? Verso 6. Respondeu-lhe o Senhor: se tiverdes fé, como? Não é do tamanho, é como um grão de mostarda. Direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Não é do tamanho, é como. E aqui tem um ensinamento, irmãos. Porque o que Jesus queria ensinar aqui é o crescimento da fé. Eu estava hoje estudando um pouco sobre a mostarda. No tempo de Jesus, essa planta, ela era muito comum na Judéia e na Samaria. Eu não sei se você já viu uma semente de mostarda. Quem já viu semente de mostarda? Ela é miudinha, irmãos. Jesus diz que ela é a menor. Mateus 13, Jesus diz que a semente da mostarda é a menor de todas as sementes. Ela é minúscula. Se tivesse aqui um chamex e colocar um risquinho do tamanho de uma semente, você tinha dificuldade de enxergar. Tão pequena que ela é. Mas nos tempos de Jesus, na Judéia e em Samaria, você tinha mostarda com 3 metros de altura. Os galhos se esparramam. Ela dá uma boa sombra. Os pássaros vêm fazer ninho nela. Jesus está falando aqui de um desenvolvimento. Jesus está falando de um crescimento. Jesus não diz se você tiver fé do tamanho. Não, ele diz é como um grão de mostarda. É algo que começa pequeno, mas se torna grande. Começa pequeno, mas de repente é uma árvore de 3 metros de altura. Que produz. Naquele tempo, a mostarda, você que é médica, era usada para curar uma série de doenças. E as pessoas cultivavam muito a mostarda. Então todo mundo conhecia. Todo mundo sabia. Jesus, muito sábio, disse: se eu usar aqui o exemplo da semente de mostarda, eles vão entender que a fé que eu já dei para eles, que eu já coloquei neles, pode ser hoje como um grão de mostarda. Mas se eles desenvolverem essa fé, amanhã pode ser uma árvore grande, onde pessoas podem se abrigar debaixo dela. Quem recebe essa palavra? Amanhã você pode ser uma árvore grande, seu ministério, a sua vida servindo a Deus. Algo grande, enorme, é isso que Jesus está dizendo. Mas muitos de nós não fomos ensinados, amados, a desenvolver a nossa fé. Deixa eu te dar aqui 3 caminhos para que a sua fé se desenvolva, para que você cresça na sua fé. O segundo é muito importante e não tenho como ensinar sobre ele hoje, mas numa oportunidade nós podemos falar. Primeiro, não tem outro caminho. Paulo chama a Bíblia de a palavra da fé. Se você quer desenvolver a sua fé, é necessário, amados, você meditar na palavra de Deus todos os dias. Como diz o Salmo 1, medita na palavra dia e noite. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, é um prazer. Se você não tiver prazer na palavra de Deus, irmão, você não vai crescer a sua fé. Porque Deus se revela através das Escrituras. Olhe para mim todos, por favor. Quando você abre a Bíblia, irmãos, você abriu a boca de Deus para falar com você. Tem 2 dias que eu estou lendo João 6 e João 7. Não consigo sair desses 2 capítulos. Mas ali o Senhor está me ensinando coisas extraordinárias.
Você nunca será uma pessoa de fé, querido, se você não estiver disposto a gastar um tempo todos os dias, alimentando a sua alma, alimentando o seu espírito com a palavra de Deus. Jesus ensinou assim, olha, o homem bom, do bom tesouro do coração, ele tira o que é bom. Jesus chamou o evangelho de pérolas. Jesus chamou a sua palavra de pérolas. O que esse homem coloca dentro do seu espírito? O que esse homem coloca dentro do seu tesouro? A palavra viva de Deus. Eu não sei se algum de vocês já estudaram os últimos anos da vida de Watchman Nee. O comunismo pegou aquele homem e colocou numa prisão. Os 25 últimos anos da vida dele foi dentro de uma masmorra, de uma prisão. E ele entendeu que ele precisava decorar a Bíblia, sobretudo o Novo Testamento. Porque ia chegar uma hora que eles não iam deixar nem ler a Bíblia dentro do presídio. O que aconteceu mais tarde? Eles tiraram a Bíblia dele. Agora preste atenção nisso. Um dia, um chefe da guarda disse: não leve comida para ele. Deixa ele sem comida. Deixa ele por alguns dias sem comida. O propósito é que ele morresse de fome. E eles tiraram a comida daquele homem, eu não me lembro exatamente quantos dias, mas foi por volta de 40 dias sem comer. Depois aquele chefe, que havia pedido para não dar comida para ele, foi vê-lo. Sabe o que a biografia conta? Ele estava mais saudável do que antes. Ele contou que por várias vezes Jesus deu água na boca dele. Ele contou que por vezes os anjos colocou maná. Sabe aquele maná do deserto? O anjo trouxe no presídio, irmão. Ele ainda até diz comida que ele nunca encontrou na terra. Sabe como termina o relato desse tempo que ele registrou para um irmão que escreveu? Ele disse que o melhor tempo da vida dele foi quando estava ele, o Senhor e a sua Bíblia dentro de uma prisão. Foram os melhores anos da vida dele, ele diz. Essa palavra ela é muito poderosa, irmãos. Hebreus 4:12 diz que ela é como uma espada, a espada do Espírito. Ela é poderosa e eficaz. Vamos ler esse texto? Abre a sua Bíblia em Hebreus 4:12, por favor. Tem como projetar? Tem não? O que diz aí? Hebreus 4:12, irmãos. Queria que todos abrissem, por favor. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Então ache misericórdia. Porque a palavra de Deus é viva. Quantos creem da glória a Deus? Quantos acreditam que esse livro aí é vivo, irmãos? Quantos creem? Tem uma vida nessa escritura. Tem uma vida nesse livro aí. Ele não é um livro qualquer. Ele é a palavra do Deus vivo. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Traduzindo, ela produz resultados. Ela funciona. Eficaz é aquilo que funciona, irmãos. Eficaz é aquilo que dá resultado. Amém, irmãos? Ela não é só viva. Quando você crê, acontece como ela diz. Manda, Senhor, só uma palavra.
Só uma palavra. E o meu servo será curado. Alguns anos atrás, do nada me veio uma dor aqui, ó, na virilha. A ponto de, alguns minutos depois, eu não consegui colocar o pé no chão. Eu mal consegui sair da cama. E aquela dor foi crescendo, crescendo. No final do dia, eu não suportava mais, irmãos, aquela dor. Eu morava num apartamento ali no Jardim América. Minha família foi deitar. Eu peguei um CD da Ludmila Feber. Comecei a andar na sala do apartamento, confessando a palavra de Deus. A Ludmila tem uma música que ela canta, Isaías 53, que ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Eu quase furei o CD, eu voltava a música toda hora, eu andava pela sala mancando, sentindo dor e confessando a palavra de Deus. Eu fui até tarde da noite, irmãos. Foi só uma porta, pode ficar tranquilo. Eu fui até tarde da noite confessando aquela palavra. Eu deitei sentindo ainda a dor. No outro dia eu levantei de manhã, queridos. Eu bati essa perna no chão. E ela está curada até hoje. Um posicionamento na palavra de Deus. Se você quer um crescimento da sua fé, você vai ter que meditar nessa palavra todos os dias. Segundo lugar, há uma confusão no mundo cristão, no mundo evangélico, de um dom que é maravilhoso. O dom de línguas. Um dia eu vou ensinar sobre isso aqui. A preciosidade do dom de língua. A palavra de Deus fala que aquele que ora no Espírito não fala a homens, mas fala a Deus. Pastor Luciano Subirá tem um livro extraordinário sobre isso. O orar em línguas. Como que isso é precioso. Judas diz que aquele que ora em línguas, ele edifica a sua fé. Ele edifica o seu espírito. A oração no espírito. Paulo em Efésios diz assim, orando em todo o tempo no espírito. Irmãos, eu confesso para vocês que eu não venho muito nas reuniões de oração, até porque eu moro em Goiânia. Mas eu desenvolvo essa prática de estar o tempo todo orando no espírito e clamando pelo Senhor. Terceiro lugar, para que a sua fé aumente e cresça. Você não pode, irmãos, tirar dos seus lábios o louvor, a adoração. Seja uma pessoa grata a Deus, seja uma pessoa de louvor a Deus. Louve ao Senhor, adore o Senhor, confesse a palavra dEle, bendiga o seu santo nome. O Salmo 103 começa assim, bendiz a minha alma ao Senhor. Ele manda a alma dele, o sentimento, as emoções dele, a vontade dele, adorar o Senhor. Depois ele diz, tudo o que há em mim, meu corpo, a minha alma, o meu espírito. Porque o homem é um ser tridimensional como Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito. Nós somos corpo, alma e espírito. E ele diz, tudo que há em mim, o meu corpo vai adorar a Deus. A minha alma, que muitas vezes abatida com as lutas do dia a dia, ela vai sair desse lugar da murmuração e ela também vai adorar. E o meu espírito, que está pronto para adorar, não precisa nem fazer força, porque ele ama adorar a Deus. Tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. São 3 chaves para você crescer na sua fé. Meditar na palavra de Deus, orar no Espírito. E aprender a louvar a Deus em todo o tempo. Quem recebe essa palavra, dá um glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, no capítulo 22. Quem está me entendendo essa noite, diga amém. Obrigado pelo seu amém. Porque às vezes a gente quer ensinar assim da forma mais goiana possível. Lucas 22, 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. 32. Jesus falando, eu porém roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça.
Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás. Você não consegue enfrentar nem o profeta Galo. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Queridos, olhem para mim, por favor. O diabo queria peneirar Pedro. O diabo não é onisciente. Ele não tem essa capacidade. Outra coisa que o diabo não tem é capacidade de criação. O diabo, ele é um copiador. Mas ele entende um pouco do mundo espiritual e ele é observador. Ele já percebeu que Pedro ia seguir o Senhor. Ele percebeu que Pedro de fato ia andar com Deus. Então tentou peneirar. E só não peneirou porque Jesus entrou na jogada. Porque ele não tinha fé suficiente. Jesus diz: Pedro, o diabo reclamou você. O diabo chegou diante de mim e disse: aquele camarada lá, eu quero acabar com ele. Eu quero dar uma peneirada nele para ver se a fé dele é isso mesmo. Eu quero colocar ele na peneira para ver se ele não cai, se ele não passa. Eu quero saber mesmo se ele é aquilo que ele está dizendo. Jesus disse: eu te salvei, Pedro. Agora, irmãos, Pedro tinha uma fé sem estar convertido. Você percebeu aí no texto? Essa é a fé que Trindade tem, que o mundo tem. Pedro era uma pessoa que acreditava em Deus, como esse mundo está cheio de gente que só crê em Deus. É uma fé que acredita. Você perguntar para ele: acredita? Sim, eu acredito. A maioria dos meus irmãos, ainda, ou pelo menos a metade, ainda não conhece o Senhor. Tem uma vida totalmente promíscua, uma vida do mundo. Mas você conversa com eles, você percebe, eu falo as coisas para eles, eles creem. Eu falo: não, eu creio, Geraldo, eu creio em Deus. Eles creem mesmo. Era o caso de Pedro. Aí Jesus falou assim: mas quando você se converter, aí já é outro nível, amados. Aí já é outro nível. Aí é a fé da salvação, que Efésios ensina, Efésios capítulo 2. Aí já ele subiu um degrau. Agora Pedro está aqui com a fé que o diabo derruba fácil, que o diabo destrói fácil. Nesse caso aqui não destruiu porque Jesus acudiu. É importante você orar pela sua família que crê em Deus somente, mas que não vive o Evangelho, que ainda não recebeu Jesus, que não anda na prática da Bíblia. Veja como é importante você interceder, você ser um intercessor, para que Satanás não penere eles. A Bíblia fala que alguns morrem com morte prematura, talvez porque faltou intercessão, talvez faltou nós orarmos para Jesus acudir eles na pouca fé deles. Mas é interessante que Pedro, ele não foi humilde, irmão. Pedro virou para Jesus e falou: não, Senhor, eu estou pronto. Esse negócio de Satanás aí, pode vir, eu estou pronto. Eu estou com o Senhor. Fala para morrer, eu vou morrer também. Né? Você já viu aquele tipo de gente empolgada? Não é fé, é empolgação. Não, é para ir para a cadeia, eu vou também. Não é uma fé firme, irmãos. Não é uma fé construída em Deus. Não é uma fé estabelecida, é uma fé emocional. Tanto que Jesus olhou para ele e falou: Pedro, pera lá, Pedro. Você não aguenta nem o profeta Galo, está falando em morrer por mim. Você vai pisar na bola 3 vezes. Está falando em ir para a cadeia comigo? Mas ele tinha uma fé. Mas uma fé que precisava de um crescimento. Uma fé que precisava sair daquele lugar. Ele precisava primeiro da fé para a salvação. Ele cria, mas ele precisava de uma fé para a salvação. Quem entendeu até aqui, diga amém. Vai comigo para Romanos 12. Nosso tempo aqui está voando. Romanos 12, não vai dar tempo a gente ler, explicar todo o texto, mas só para você entender como que nós precisamos desenvolver a nossa fé e como há medidas de fé. Romanos 12, verso 3. Porque pela graça que me foi dado, digo a cada um dentre vós, igreja de Trindade, que não pense de si
mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Vou ler de novo. Verso 3. Porque pela graça que me foi dado, digo a cada um dentre vós, que não pense de si além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pare aqui um instante. Os próximos versos você vai perceber que Paulo vai ensinar sobre ministério. Ele vai ensinar sobre dons. E como eu disse, nós não vamos ter tempo para esse texto. Mas você percebeu nesse texto aqui que há medidas de fé e que Deus repartiu essas medidas? Cada pessoa aqui, recebeu uma medida de fé para você servir a Deus. Quantos creem que Deus já preparou tudo para você? Dão glória a Deus. O que Paulo está dizendo é o seguinte: a fé que você precisa para servir a Deus, Deus já repartiu ela com você. A fé que você precisa para desenvolver o seu ministério e desenvolver bem, Deus repartiu a você. Agora é interessante como que ele começa o texto. Ele falou: irmãos, mas é importante você não ser orgulhoso. É importante você não pensar além do que convém. Eu me lembro que alguns anos atrás, eu recebi um convite para pregar num evento de missões muito famoso no Brasil. E eu devolvi o e-mail indicando o pastor Zé Rodrigues da MCM. E eu disse para aquele irmão, falei: vocês estão pensando de mim além do que convém. Eu não tenho condições de estar no evento de vocês, mas eu conheço uma pessoa que tem autoridade para estar nesse evento. Aí eu indiquei o pastor Zé Rodrigues da MCM, nem sei se eles convidaram. Porque eu entendi que naquele momento, irmãos, eu não estava pronto para aquele evento. É o que ele está dizendo aí: não pense de si além do que convém. Se você ainda não tem a fé que você precisa, vai buscar, vai desenvolver. Ela foi entregue a você, você tem a responsabilidade de construir, de desenvolver essa fé. Porque Deus repartiu, Deus entregou. Você já tem a garantia da palavra de Deus, que Deus tem a fé que você precisa para você desenvolver o seu ministério. Você vai perceber aqui que ele vai falar sobre ministério. E ele vai dizer que essa fé que foi repartida, ela é suficiente. Você tem o que você precisa para servir a Deus. Agora, pastor, eu entendi, Deus me entregou a fé. Eu entendi que eu tenho que desenvolver a minha fé. Eu entendi também que Deus já repartiu aqui, já me deu a medida que eu tenho. A pergunta é: você já alcançou a sua medida? Um tempo desse, um rapaz falou comigo: pastor, eu quero ir na Índia com o senhor. Irmãos, o Espírito Santo falou claramente comigo: você não pode levá-lo para a Índia. Ele não tem estrutura para a Índia. Ele não tem condições de ir naquele lugar com você. Perigoso, ele até morrer lá. Ele não está preparado para isso. Irmãos, como é importante você desenvolver a sua fé. Porque se você não desenvolver a sua fé, você vai perder privilégios. Você vai perder coisas grandes, extraordinárias de Deus, que Deus tem para você. Eu cito muito o pastor Luciano Subirá, porque eu conheço a história daquele homem. Eu leio os livros dele, estou sempre ouvindo, tenho uma comunhão, sou amigo dele, converso com ele pelo WhatsApp. E eu sei, irmãos, como que aquele homem investiu na vida dele. No início da sua carreira ministerial, ele conta isso naquele livro, O Conhecimento Revelado. O Senhor permitiu que o carro dele, que ele capotou o carro. Ele só saiu vivo dentro daquele carro. Ele estava indo para um congresso, para ministrar num lugar. E ele não entendeu aquilo. E Deus estava falando para ele: você precisa parar. Porque lá na frente, o acidente será maior. E Deus foi claro com ele. Diz: você não está se preparando para o que eu tenho para você. Sabe o que ele diz, irmão? Ele diz que ele parou tudo. E ele foi para o quarto da oração. Ele foi para a meditação na palavra. Ele foi edificar a fé dele. Ele foi buscar o Senhor. Ele foi buscar o desenvolver da fé dele. Olha onde chegou o ministério daquele homem. Porque ele entendeu lá atrás que ele ainda não tinha construído uma fé suficiente para alcançar tudo aquilo que Deus tinha para ele. Deixa eu encerrar com algo aqui que eu digo sempre nas minhas pregações.
Muitas coisas que você pediu a Deus, amados, você não recebeu até hoje, não é porque Deus não quer te dar. O caráter de Deus é um caráter abençoador. Deus ama você, você é filho dele. Mas por que eu não recebi ainda, pastor? Porque você não tem a devida maturidade, você não tem a fé suficiente para te receber. E Deus, como um pai coerente, Ele não te entrega. Porque se Ele entregar, você vai se embriagar. Você não tem fé para administrar aquilo. E se Deus te entregar, você vai se perder. Ao invés de você melhorar, você entra numa situação mais difícil. Porque você não tem fé para administrar aquilo que Deus entregou, que muitas vezes é muito grande para a fé que você tem. Porém, todos nós precisamos desenvolver a nossa fé. Quem entendeu isso, diga amém.